O áudio está fechado, Daniela. Pronto. Obrigada, professor Cícero. Então, boa tarde a todos e todas, né? Damos início à nossa terceira reunião extraordinária, né, da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura. Hoje nós temos um ponto de pauta, né, referente à apreciação do parecer da relatora, né, referente à proposta do edital PROEC 01/2021, que diz respeito ao Festival Buriti de Audiovisual da UFOB. É um edital proposto pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. O processo é o 23.520, 8474/2021, 69, e a relatora é a conselheira professora Vera. Né? Antes de passar a palavra para a professora Vera, só queria registrar, né, a presença do professor Cícero Félix, né, que faz parte da equipe da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e que auxiliou, né, está à frente desse edital, né, que a gente vai apreciar hoje. Né? Então, só fazer essa colocação, professor Cícero, né, ele fica aí à disposição para nos auxiliar, né, tirando dúvidas a respeito dessa iniciativa. Então, dito isso, eu vou passar a palavra para a professora Vera, né, para que proceda a leitura do parecer. De antemão, já agradeço, né, a professora Vera pela disponibilidade, né, de analisar o processo e de elaborar o parecer. Então, muito obrigada, professora, e fique à vontade, né, para fazer a apresentação do parecer. Boa tarde, presidente, conselheira, boa tarde a demais conselheiros e conselheiras. Eu vou projetar e eu peço licença para não ler toda aquela parte mais técnica mesmo, se fosse possível. Só um minuto. O histórico, né, professor? Histórico. Que eu não estava lembrando agora o nome correto. Essa parte do histórico. Então, é um processo, parecer para a Câmara de Cultura, né, Pesquisa e Cultura, processo, instrução do processo, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, processo 23.520.0084.74, 2021, 69, assunto, edital PROEC 01/2021, Festival Buriti, Audiovisual da UFOB, interessados, Coordenadoria de Cultura e Artes, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Relatora Vera Regiane Brescovici Nunes. Objeto, então, da apreciação, trata-se de uma proposição da proposta de edital PROEC 01/2021 para a primeira edição do Festival Buriti de Audiovisual da UFOB, sob a gestão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. O histórico, então, só vou ler isso aqui. Ele foi aberto em 17 de agosto de 2021 e dispõe de 22 laudas. Ele é bem pequeno, se vocês quiserem, mas eu acho que está no processo, então não vejo motivo. Considerações. O Festival de Audiovisual da UFOB, criado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, propõe, por meio da linguagem audiovisual, reflexões e debates acerca das culturas, artes, saberes, tecnologias e sociedade nos 3 territórios da identidade, Bacia do Rio Grande, Bacia do Rio Corrente e Velho Chico, onde a UFOB está instalada. Tem o objetivo de estimular a produção audiovisual sobre o cotidiano no contexto da pandemia da Covid-19, como também fortalecer a integração entre a universidade e a sociedade. O Festival Audiovisual propõe uma amostra competitiva com premiação para os 3 primeiros colocados nos valores de R$1.000 para o primeiro colocado, R$800 para o segundo e R$500 para o terceiro colocado. E todos os participantes receberão certificação. E os 20 filmes mais votados, certificados, receberão certificados de honra ao mérito. A mostra traz como temática sobreviver, que tenciona promover um recorte sensível dos impactos da pandemia da Covid-19 sobre a vida das pessoas, o cotidiano, a cultura e o convívio social nas cidades e territórios. E poderão participar da mostra estudantes do ensino superior ou do ensino médio de unidades instaladas em um dos territórios, Bacia do Rio Grande, Bacia do Rio Corrente e Velho Chico, que sejam
maiores de 18 anos, menores de 18 anos, mais emancipados na forma da lei ou representados por um representante legal. O filme produzido poderá ser realizado a partir de qualquer engajamento tecnológico e a seleção ocorrerá em 3 etapas, sendo a escolha dos primeiros colocados realizada por visualizações no canal do YouTube do festival. As 3 visualizações realizadas no canal do YouTube do festival, desculpa. Os 10 filmes com maior número de visualizações serão avaliados por um júri escolhido, convidado pela organização do evento. Cada proponente deverá respeitar a legislação quanto aos direitos autorais especificados no item 8. A proposta do edital PROEC 01/2021, Festival Buriti de Audiovisual da UFOB, é uma proposta relevante porque abre oportunidade para que os 3 territórios da identidade, Bacia do Rio Grande, Bacia do Rio Corrente e Velho Chico, e que estão instalados os campings da UFOB, possam expressar suas manifestações culturais, artísticas e outras, por meio das produções fílmicas. Outro fator relevante é que o participante não precisa de um recurso tecnológico profissional, porque poderá utilizar o próprio celular para a produção. Oportunidade para que a sociedade dialogue com a universidade e conheça seus inúmeros projetos e ações. A proposta está contemplada no PDI. Recomendações de ajuste. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto da proposta da minuta do edital PROEC 01/2021. Rever a redação do 3º parágrafo da introdução para uma melhor coerência gramatical, passando a seguinte redação. Na língua tupi, o buriti significa árvore alta de alimento ou de vida. É uma palmeira comum nas veredas sertanejas dessa região e invoca para o festival o espírito criativo que alimenta as reinvenções e dão vida às novas formas de ver, sentir e ser. Rever a redação do item 4.2, inserir aqui a justificativa para o... Oi, isso aqui tinha que ter sido tirado. Passando a seguinte redação. Não apaguei ele. O proponente ou responsável legal responsabiliza-se pelas informações prestadas no formulário de inscrição. Inserir no item 4.6 o acento da palavra dá, fazendo correção gramatical, aplicando a conjunção verbal na 3ª pessoa do presente indicativo do verbo dar. Rever a redação no item 6.1, inciso 1, pois existem muitas palavras repetidas, a redundância, as palavras são etapa e divulgação, passando a seguinte redação. Primeira etapa, serão classificados todos os filmes que atenderem às recomendações técnicas descritas no item 5.1. O resultado preliminar desta será divulgado até o dia 5 de novembro, o resultado definitivo até o dia 10 de novembro de 2021. Substituir no item 6.1, inciso 2, a palavra através, utilizar por meio, passando a seguinte redação. Segunda etapa, os filmes desclassificados vão à votação pública entre 12 e 23 de novembro por meio do canal YouTube do festival. Rever a redação no item 6.3 para ficar bem mais objetiva e clara, passando a seguinte redação. Terceira etapa, os 10 filmes com maior número de visualizações serão avaliados por um júri composto por profissionais do audiovisual e da cultura, convidados pela organização do festival. Após a avaliação, serão definidos o primeiro, segundo e terceiro colocados premiados, conforme item 7. A decisão do júri é suprema e autônoma. O resultado final será divulgado no dia 30 de novembro de 2021. Alterar o preâmbulo do edital atendendo ao padrão estabelecido para as aprovações pelas câmaras e assessorias quanto à inserção dos dados da aprovação no âmbito das mesmas, passando a vigorar a seguinte redação. A Universidade Federal do Estado da Bahia, UFOB, por meio da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura, assessora ao Conselho Universitário, torna público o edital da primeira edição do Festival de Audiovisual, aprovado em reunião e tal, em 3 de setembro de 2021, para processo de inscrição, seleção e premiação da amostra competitiva, de acordo com as condições fixadas nesse edital para a realização do concurso, sob gestão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Inserir os links dos formulários de inscrição destacados ao longo do edital como a definir. Inserir o cronograma do edital item 12, a etapa para lançamento do edital que não está informada. Inserir a
a data de assinatura e publicação do edital, ao final do documento, que não está informado. Diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendo a aprovação do edital PROEC 01-2021, Santa Maria da Vitória, 3 de setembro de 2021, Vera Regiane Lescovici Nunes, diretora do centro, conselheira e relatora. Obrigada, professora Vera, né, mais uma vez, né, pela disponibilidade em analisar, né, o edital, na emissão do parecer. Eu passo, então, a perguntar aos demais colegas, conselheiros, se alguém tem alguma, né, colocação a respeito, né, do parecer da professora Vera, né, em relação ao edital. Alguns conselheiros têm alguma questão? Alguma dúvida? Professor Cláudio? Boa tarde, presidente da CPEC, demais conselheiros e conselheiras. Nosso convidado também, professor Cícero, né, e aqueles que nos acompanham, irão nos acompanhar, aqueles e aquelas. Na verdade, é só acho que dar os parabéns, acho que pelo edital, né, pela proposta, acho que é muito, muito interessante, o tema também é muito pertinente, e a própria temática, né, sobreviver e espécie de saber viver também nesse momento, né, então, acho que é bem, bem interessante. Eu, particularmente, não percebi nada, assim, do que além do que a conselheira Vera já tinha sinalizado para ajustes. Obrigado. Obrigada, professor. Professora Vera? Eu tinha que ter falado, eu vou falar porque é a minha área e eu gosto muito eu gostei muito do edital, eu quero parabenizar vocês por pensarem esse edital, assim, professor Cícero, eu vi muito o professor Cícero no edital, e, assim, eu acho muito importante isso, porque essa conversa com a sociedade, que eu achei interessante, essa proposta de vocês, de levar isso para as pessoas se pronunciarem de alguma forma, e assim, a forma por meio de qualquer recurso. Então, isso é super importante, eu achei, assim, extremamente interessante. Uma coisa que eu até coloquei no edital, que eu vou falar aqui agora, e aí eu retirei conversando com a Gleiciane, porque, assim, eu penso que esse prazo que vocês deram, assim, tipo, a pessoa lá no começo da pandemia, ela já chega, né, vocês colocaram do início da pandemia, praticamente, o período que ela poderia estar construindo essa narrativa, até, acho que, se não me engano, vem até julho, agora, de 2021, então ele teria que estar com esse filme, ele construiu esse filme nesse período, do começo da pandemia até julho, e aí até eu tinha colocado numa observação isso eu penso que, ou não sei se foi até julho, eu penso que ele poderia, talvez, até incentivasse melhor para o próximo que vocês pensarem, de deixar uma coisa mais livre, assim, que a partir do edital ele construir algo. Talvez, assim, porque até por essa temática, viver, essa questão do viver, saber viver, ele está se retratando a partir disso, nesse momento do lançamento. Aí até eu conversei com o Gleiciane, que eu tinha colocado alguma coisa para estender esse prazo até posterior ao lançamento do edital, mas aí a questão foi o prazo mesmo de calendário, de cronograma. Aí eu entendi, porque eu até tinha colocado isso nas minhas observações, porque eu achei super interessante, talvez a pessoa, lendo o edital, ela... eu gostar, então eu vou fazer alguma coisa sobre isso que eu estou sentindo, vou colocar para fora um pensamento, uma angústia, sei lá o que ela... um pensamento, alguma coisa assim nesse sentido. Então, eu até retirei, mas eu queria colocar para vocês que talvez, assim, no posterior, pensar também em algo a partir do edital, a pessoa construir algo, entendeu? Então, eu parabenizo vocês por esse pensar aí, nesse sentido. Obrigada, professora Vera. Professor Valdeilson. Boa tarde, professora Daniela, presidente aqui da Câmara. Boa tarde, demais conselheiros, colegas, né?
E, primeiramente, gostaria de parabenizar a professora Vera pelo parecer, conselheira, né? E o professor Cícero, né? É importante termos essas propostas que elas, de certo modo, elas acabam motivando um pouco mais, né? A gente precisa ter mais cultura dentro da universidade. Então, novas propostas, elas sempre são bem-vindas, né? E é importante a gente manter aí essa vontade, né, de estar produzindo também. A gente também está vivendo, né? É importante a gente estar vivendo aí a realidade nesse momento aí de pandemia, né? A gente entender um pouco mais e vivenciar aí esses momentos, né? Essa questão de sobrevivência aí desses momentos. Então, seria essa minha colocação. Mais algum conselheiro? Então, vou convidar o professor Cícero, né, se ele quiser falar um pouquinho sobre o edital, né, sobre a ideia do edital, né, o objetivo. Aproveitar a presença do professor Cícero. Boas tardes, professora Daniela, conselheira, presidente, né, desse conselho, colegas aqui presentes. Agradeço desde já a disponibilidade de todos em atender o chamado para essa reunião extraordinária para apreciar esse edital. O tema realmente, como o professor Cláudio destacou, eu acho que o tema não tinha como fugir né? Nesse momento pelo qual a gente está passando, acho que seria muito oportuno e assim a gente pensou de trazer esse tema da pandemia, né? Sobreviver e como é sobreviver, né? Sobre esse viver dentro do sobreviver. De modo que a proposta ela é bem ampla, a ideia é fazer com que todos participem, todos os estudantes participem a partir do ensino médio, essa é a ideia, que sejam estudantes do ensino médio, estudantes universitários, né, dos 3 territórios. Então, foi uma forma da gente, a partir da linguagem audiovisual, a gente despertar essa garotada, esse contingente da nossa sociedade, para refletir, através dessa linguagem, esse momento que a gente está passando. Principalmente porque o audiovisual, essas ferramentas tecnológicas, são muito próprias desse pessoal, né? Desse público para quem o festival está se destinando. Vale salientar que o edital, nesse momento, ele é especificamente para a mostra competitiva, não é para a realização do festival, é para a mostra competitiva, que vai ter a premiação e tudo mais. O festival, ele é muito mais amplo, ele não é apenas a mostra competitiva, a gente quer realizar, paralelamente, uma mostra de curtas da região, só de filmes produzidos na região, palestras, oficinas. Essa programação ela ainda não está definida, mas a ideia é que tenha esse complemento, a gente tem essa mostra competitiva e dentro do festival a gente vai ter essas outras atividades. Eu fiquei preocupado com a fala da professora Vera, que ela disse que havia uma limitação. Eu não lembro dessa limitação, porque a ideia é não limitar mesmo, né, de modo que as pessoas pudessem até usar o celular. Eu acho que é isso, a linguagem é essa, você tem filmes hoje produzidos com celular, e não apenas naquela orientação paisagem, naquela orientação plana, mas na orientação vertical também. Então, hoje em dia, a gente já tem filmes produzidos com celular e nesse formato, no formato vertical, aproveitando exatamente o próprio formato do celular, né? Que isso que é interessante. Então, professora Vera, se a professora puder indicar, eu não lembro, eu procurei aqui no edital, eu não vi onde é esse lugar que limita
Eu acho que a gente começou, eu não sei, acho que a ideia era começar, era de onde, eu não lembro, de onde começou a pandemia, né? Se a professora puder me ajudar aqui a encontrar. Não, não, eu não estou me referindo à tecnologia, não. Não, eu parabenizei vocês, inclusive, por isso, porque pode ser qualquer equipamento, inclusive o celular, não foi isso, não. Vocês colocam aí que vocês receberão, eu acho que foi no cronograma, vocês colocam que vocês receberão os filmes até julho, produzidos até julho de 2020. Ah, entendi. Entendeu? Eu falei que para um posterior, vocês poderiam, a partir do edital, também dar um tempo. É só isso que eu quis considerar, que eu considerei, não. Tem nada com relação à tecnologia, não, nada disso. Eu até achei muito bom, porque vocês colocaram por celular, qualquer equipamento que a pessoa tiver. Eu só acho que talvez a pessoa que vê o edital, se ela não tem nada pronto, ela não vai poder participar. Ela gostaria, talvez, de participar com alguma coisa. Então, só o que tiver pronto. Aí talvez não tenha, apesar de que vocês não têm um limite de tempo aí, né? Mas às vezes a pessoa tenha só algum vídeo pequeno, alguma coisa assim, e quisesse ter, entendeu? Ah, tá. Eu não, deixa eu ver. Ah, realizado entre janeiro de 2020. Essa informação encontrei aqui agora. Não era, era sobre a data mesmo que eu estava falando, professora, não era da tecnologia, não. É que eu complementei a ideia, era sobre a data mesmo que eu estava falando. Entendi, mas isso aqui pode ser ajustável totalmente, não tem nenhum problema, porque quando a gente estava fazendo o edital, no momento a gente pensou nessa data, mas isso daqui, eu acredito que ela pode ser ajustada se a gente é, é, atender aquilo que está posto no edital daquela data, isso daqui pode mudar. Eu acho que a gente pode mudar para até agosto, porque ou se não, tira a questão dessa data. Ou a gente limita só a partir daquilo que foi produzido de janeiro de 2020. Talvez, ou não. Eu também, já que eu gostei da provocação, e eu acho que eu tiraria, inclusive, essa informação. Sabe por que eu tiraria? Porque eu posso falar do presente e usar uma imagem, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um parente que fez a passagem, né, e tudo mais. Eu tenho um filme antigo que eu fiz dele, entendeu? De um outro momento, eu não poderia usar esse filme, né, partes, poderia, não teria nenhum problema. Quando a gente coloca data, eu acho que realmente apresenta um problema. Então, eu não sei o que os conselheiros acham, mas eu sugiro que a gente tire esse item. Professor Cláudio? Obrigado. Eu acho que em relação a isso que foi colocado pela conselheira Vera, talvez deixa só o marco temporal do início, lá de janeiro, né? Se não me engano, tá? E daí não teria esse limitante, né? Aí uma questão, professor Cícero, que é um comentário mesmo, não tem, mais dúvida mesmo, em relação a... Porque tem a questão mesmo da pontuação, e aí eu não vi em nenhum momento, daí eu fiquei pensando se teria alguma diferenciação ou não, no edital me parece que não, mas se isso teria algum impacto em relação à questão da avaliação, se a gente tivesse... Claro que muito possivelmente a gente vai ter curtas, né? Não sei se a gente vai chegar a ter média ou longa-metragem, mas se teria alguma diferenciação nesse sentido, porque daí eles concorreriam todos sobre a mesma pontuação, né? Daí, claro que isso também eu sei que teria impacto na questão de premiação, como é que é pensar isso, mas eu só fiquei pensando se teria uma certa diferença, talvez, entre a avaliação do que a gente está pensando num curta, que vai ter até, né, 15 minutos, ou vai ser um média ou longa, né? Mas é dúvida mesmo, não é nenhuma questão assim de que eu acho que tenha que mudar. Tá? Obrigado. Então, eu também concordo sobre a data, então pode ficar, já que a gente está falando da pandemia, então acho que pode ser o início, né? Deixar realizado a partir de janeiro de 2020.
não limitando o fato de poder usar imagens antigas, claro, né? Com relação ao tempo do filme, a gente discutiu isso na hora que estava elaborando, e a gente percebeu o seguinte, que nos editais, eles não colocam, eles não costumam estabelecer um tempo para o filme. Eles abrem, então, por exemplo, é o edital de curta. Então, curta, a gente já sabe qual é mais ou menos o tipo. Não adianta você mandar um filme de 1 hora, de 2 horas, que é curta. E curta tem, né, o padrão, como o professor falou. Agora, nós não limitamos assim para dizer um curta até 10 minutos. Inicialmente a gente até tinha colocado um curta de até 10 minutos. Ou melhor, acho que a gente tinha colocado de 5 a 10 minutos, uma coisa assim. E depois a gente fez várias reflexões e entendeu o seguinte, que o tempo, nesse caso, ele é muito relativo. Eu posso fazer um filme muito bom mesmo, de 1 minuto ou de 2 minutos, e uma pessoa pode fazer um filme de 20 minutos e ser um desastre, entende? Então, não vai ser o tempo que vai dizer a qualidade, que vai... Não, você pode fazer no celular, em pé, e ser uma coisa extraordinária, né? E o cara usou e uma outra pessoa usou um equipamento profissional com iluminação, foi no estúdio, teve todo um trabalho, mas o resultado, ele às vezes independe disso, né? Às vezes não, muitas vezes independe disso, acho que o que conta mais é o processo criativo dentro da avaliação. Isso que é a grande coisa. E o processo criativo vai estar no roteiro, vai estar na montagem, né? Vai estar nos enquadramentos, enfim, o processo criativo vai estar do início ao fim, né? Então, é por isso que a gente não estabeleceu o tempo, mas confesso que no início nós tínhamos sim colocado o tempo, preocupado inclusive com essa história. Pô, mas se o cara quiser fazer um filme de 1 minuto, aí depois a gente pensou, sim, mas 1 minuto pode ser extraordinário o filme dele, e aí? Por que não pode ser de 1 minuto, né? A menos que, vai ser o festival do minuto, assim, pronto, então só filmes de 1 minuto, aí tudo bem, né? Mas, nesse caso, a gente deixou livre. Talvez um ajuste para colocar curta em algum lugar, né, para deixar claro a ideia de que ele é um curta-metragem mesmo, né? Eu não sei se tem algum canto que a gente poderia acrescentar que se trata, né, de uma mostra competitiva de curtas-metragens. Pode ser lá no início, né, quando a gente fala premiação de mostra competitiva, a gente já esclarece de curta-metragem, que já é uma modalidade, e aí já dá uma ideia de tempo. Então pode ser, mas esse um outro acréscimo seria, né? A gente colocar lá no caput do edital, lá em cima, que se trata de curta-metragem. Eu creio que até no item 5, professor Cícero, tem lá a duração, né? Ela está constando como livre, né? Item 5 do edital. Professora Vera. Foi uma das coisas que me chamou a atenção, que eu procurei que tipo qual era o tempo. Eu até havia sinalizado esse tempo como a mesma fazendo ao conselheiro Cláudio, quando ele fala, eu fiquei preocupada assim, a análise dele vai ser por inserções, por clicagem, né? Acesso. Aí eu falei, mas assim, se eu tenho uma comunidade, nem sempre o que a gente considerar melhor vai vencer por conta dessa prerrogativa. E aí eu falei, mas e aí? Outro critério poderia ser a questão que o conselheiro Cláudio colocou. Aí eu voltei no texto e falei, não, eles em nenhum momento, e que eu vi que era livre. Eu acho que nesse livre aí, vocês deveriam colocar curta, 10 minutos, alguma coisa nesse sentido aí. Então, acho que é isso. É acrescentar curta e não colocar o tempo. Porque curta já dá uma ideia, curta é uma categoria, né, de filmes. Então, quando a gente coloca curta, já dá uma ideia. E não dizer o tempo especificamente.
Eu acho que seria isso, a sugestão, essa alteração, então, né? A gente adicionar curta. Agora, Mas daí não ficaria ali nesse item. não, ele não ficaria aqui. Ele não ficaria aqui, mas é o que eu estou dizendo, se a gente coloca logo no início, né, lá na abertura do edital, dizendo que é um curta, mostra competitiva para curta-metragem, entendeu? Então, aí você já disse para todo o edital, né? Acho que é aqui mesmo no início. Eu vou sinalizar. Eu acho que é onde diz assim, Festival. Seleção e premiação da mostra competitiva de curta-metragem. Pode ser. Isso, bem aqui mesmo. Professor Cláudio? Qual é conselheira Vera? Eu pensei talvez no item, acho que 1.1, que poderia ser estimular a produção audiovisual de curta-metragens sobre o cotidiano no contexto da pandemia da Covid. Eu não sei qual é a outra sugestão da conselheira Vera. Mas isso se encaixa em algum lugar, não é um problema. Tá, eu vou reler novamente e eu acrescento o curta-metragem. Acho que o professor Bruno tinha pedido, né, a palavra. Professor Valdez, o professor Bruno tinha pedido a palavra? Me pareceu que sim. Não, aqui não aparece não, professora Não? Daniela. Não. Bom. Uma outra opção também seria no item 4.3, não é? Vamos fazer a descrição do filme. Cada proponente poderá inscrever até 2 filmes. Qual o tipo de filme? Então, poderia já acrescentar informação aí, que seria curta, né? Para cada curta, não é isso? Ao invés de para cada curta. Exato. Colocaria lá no início aqui também, né? Acho que é importante deixar lá no início, né? Mostra competitivo de curta e é aqui embaixo. Professor Cláudio. Na verdade, justamente isso que o professor Cícero comentou, acho que é já para marcar, né, que a intenção, creio, depois é perenizar também o festival, então já marcar que a UFOB, né, está fomentando um festival de curtas, né? Claro, se no futuro mudar, mas já começa com essa característica, né? Eu acho que aí, para além de colocar em itens, né, pensar no próprio título mesmo, né? Então, marcar como uma mostra de curtas. Mas acho que é onde o conselheiro Valdeirson comentou, acho que fica bom mesmo. 4.3. Obrigado. Mais alguma consideração? Então, teríamos uma alteração em relação, né, que foi um ponto que a professora Vera tinha levantado, né, e depois acabou retirando, né, professora, do parecer, que é em relação à data, né, então teríamos uma alteração, então não limitando, né, só estabelecendo o início, isso está no item, deixa eu só pegar aqui certinho, no item 5, né, 5.1, que traz as características do filme, então a gente teria os filmes realizados a partir de, né, janeiro de 2020, né, seria isso, né, em relação à data. E essa questão, então, da natureza também, né, da duração, que seria curta, né, e aí, se a professora Vera, acho que concorda, né, que a gente estava na discussão aqui, mas aí teria que inserir isso, né, dentro do parecer, essas duas colocações, né, que foram feitas aqui, para que depois o edital seja, né, modificado de acordo com o parecer, né. Eu consulto os demais colegas, né, ou aqueles que tenham alguma consideração a respeito do edital, né, por favor, se manifestem para que a gente possa, né, discutir e, né, se preciso, modificar
o texto que foi apresentado. Mais algum conselheiro? Não? Então, acho que podemos, né? Acho que é de consenso essas modificações, né? Acho que ninguém tem. Se alguém tiver, né, alguma questão em relação a esses 2 pontos aí, peço, né, por favor, que se manifeste, né? Que aí, se a gente tiver algum apontamento contrário, nós partimos para votação e decisão do que é melhor, né? Mas se ninguém, né, tiver nenhum apontamento, né, eu já consulto se podemos iniciar, né, o processo aí de votação em relação ao parecer da relatora. Acho que podemos, né? Pronto. Então, eu vou colocar em votação, né, o parecer da relatora, referente, então, né, o ponto nosso aqui, a apreciação do parecer da relatora, referente ao edital PROEC 01/2021, Festival Buriti de Audiovisual da UFOB, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, processo 23.520.8474/2021, dígito 69. O parecer, então, foi elaborado pela professora Vera. Então, eu consulto os conselheiros, né, que são favoráveis ao parecer, né, com as modificações que foram sugeridas aqui nessa reunião. Eu peço que aqueles que são favoráveis, né, à aprovação do parecer permaneçam como estão e que os votos contrários e as abstenções se manifestem pelo chat. Então, não tendo manifestações, né, aprovamos o edital por unanimidade, né. Então, esse era Gleiciane, né, está fazendo apontamento para registro da presença, né. Então, eu agradeço, né, a presença de todos, agradeço a professora Vera, né, pela disponibilidade, pelas contribuições que foram importantes para esse edital. Agradeço também, né, a disponibilidade do professor Cícero, né, de contribuir com a nossa reunião. Aproveito já, né, passo a palavra para o professor Cícero, né, depois encerramos a nossa reunião. Professor. Então, colegas, esse festival, eu quero dizer para vocês que esse festival faz parte de uma série de ações que a gente está desenvolvendo dentro da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e especificamente na coordenação de cultura e artes, né? De artes e cultura, né, professor? Inverti aqui. Mas, enfim, no congresso da UFOB, que vai acontecer agora em outubro, a gente vai lançar um outro produto da Pró-Reitoria, que é uma revista chamada Francisco. É uma revista de jornalismo cultural e científico, não é uma revista científica, é uma revista de jornalismo cultural e científico, ou seja, para a gente trazer matérias, reportagens interessantes, né, ou textos de professores que tenham interesse, se o professor Cláudio, o professor Valdeils, o professor Tiago, o professor Bruno, a professora Vera, enfim, qualquer professor, professora que tiver interesse em colaborar com a revista, como ela é uma revista virtual, né, ela é uma revista virtual, ela não é uma revista física, então todo mundo pode participar, ela não tem uma periodicidade, então, né, a gente não tem aquela coisa de dizer, não vai ter material para a gente lançar, não, mas todo mundo vai poder colaborar. Não vai o professor que quiser colaborar com a revista, ele não vai mandar um artigo científico, porque aí ele vai mandar para a revista, uma revista especializada. Mas ele pode trabalhar, pegar aquele material dele e transformar numa linguagem mais acessível para um público mais geral, e a gente disponibiliza isso na revista. A revista ela sempre tem uma matéria especial. Essa matéria especial, ela também tem um tratamento especial, e aí que vai ser o grande diferencial da revista,
Portanto, você não vai ver só aquela diagramação de um texto corrido, com uma foto aqui e aquele texto corrido, não. A gente vai ter uma diagramação completamente interativa, com recursos da web que vão deixar a navegação por esse conteúdo muito mais atraente. Então, depois, quando todos virem esse material especial, vão entender melhor o que eu estou falando e vão entender, inclusive, como desenvolver um projeto para a revista. Eu queria ter uma matéria especial assim, eu queria publicar na revista. Só que é uma matéria especial, que a gente quer botar gráficos, que a gente quer usar infográficos, que a gente quer adicionar vídeos, que a gente quer colocar falas, que a gente quer colocar... Entende? Então, essa é a ideia dessa revista. Portanto, desde já deixo aqui o convite a todos os colegas que tenham interesse, que depois quiser conversar mais tete a tete comigo para tirar alguma dúvida, pode entrar em contato. Nesse momento ainda não temos uma política de aceitação de material, como é que vai funcionar, mas a gente vai elaborar isso direitinho, que não vai ser nada complicado, nada que impeça a contribuição dos colegas, apenas que faça os ajustes adequados para a linha editorial da revista, tá bem? Então, quem quiser, estamos aceitando colaborações. E digo mais, colaborações não apenas com texto. Pode ser colaboração com uma exposição, com sei lá, uma apresentação, um quadrinho sobre uma história que você desenvolveu e que a gente tem todas essas possibilidades de trabalhar dentro dessa plataforma da revista. Tá bem? Então, está feito o convite. Estamos aí, muito agradecido. Agradeço, professor Cícero, e acho que em momento oportuno a gente faz o convite, né, ao corpo docente, aos técnicos, aos estudantes, né, para participar desse projeto não é um projeto da pró-reitoria, mas a gente está instigando, acho que é um projeto da universidade, né, que mais à frente aí a gente vai colocar aí para a comunidade participar, né, eu vejo como um projeto da universidade. Agradeço, professor Cícero, né? Isso, professor. É assim, a revista é de todos. É, da UFOB. A gente está até fugindo do ponto aqui, né? Que a gente tinha um ponto de pauta, já se transformou em formas. Eu vou só abrir mais para o professor Bruno aqui, que levantou a mão, e depois, né, a gente encerra a reunião, podemos ficar aqui um pouquinho discutindo outras coisas, mas só para seguir o rito aí, professor Bruno. A professora Daniela, presidente, demais conselheiros, vou ser bem breve, apenas parabenizar, né, a proposta de edital e também o parecer da professora Vera, mas como se trata de audiovisual, a produção de um filme, de uma temática importante que nós estamos vivendo hoje, eu queria fazer um apelo quanto à divulgação deste edital. A divulgação não pode se resumir somente à divulgação do edital nu e cru. Então, faço um apelo aí que também, se possível, seja gravado, inclusive, um vídeo curto de 30 segundos, de 1 minuto, para as redes sociais, as plataformas, por e-mail, por site institucional, ou seja utilizado de recursos audiovisuais para a divulgação deste edital. Assim, com certeza, acredito que terá adesão. Então, acho que o professor Cícero pode se somar aí à DIRCOM, e eu faço aí um apelo à professora Daniela para que essa divulgação seja feita baseada em recursos audiovisuais, não somente na divulgação do próprio edital. Obrigada, professor. Cícero já foi provocado lá. Então, eu agradeço, né, as contribuições e também agradeço, né, a presença de todos, né, numa reunião extraordinária, fora do nosso horário habitual, né. Então, agradeço mais uma vez a participação, as contribuições. Agradeço também, né, a nossa secretária, né, a Gleiciane, que tem nos auxiliado com toda a documentação, a reunião também, ao técnico Laudinandi, né, pelo auxílio na gravação e depois disponibilização dessa reunião. Né. Então, declaro encerrada essa reunião e até a nossa próxima reunião ordinária, né, possivelmente em outubro, e caso seja necessário,
a gente marca alguma reunião extraordinária ainda em setembro, tá? Agradeço a presença de todos. Obrigada. Obrigado, boa tarde, gente. Obrigada, tchau, tchau.